Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu vim comentar com vocês sobre algumas outras pessoas da Bíblia, outros personagens que têm sido inspiração para mim. E são pessoas que começaram e continuaram e persistiram e até o final da sua vida seguiram Jesus. Seguiram as ordenanças de Deus ou então as ordenanças de Jesus no Novo Testamento, né? Bom, a gente tem, claro, o exemplo clássico e que eu gosto muito, que é o exemplo de Davi, que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Eu confesso que quando eu leio a história de Davi, eu fico meio confusa às vezes, porque ele tomava algumas decisões que eu achava meio estranhas, assim. Mas eu percebo depois, né? Depois vai se encaixando as coisas e eu vou entendendo o que ele estava pensando naquele momento. Davi, ele foi um homem que, desde o princípio, ele era considerado pequeno, fraco, incapaz. Mas Deus escolheu e amou Davi desde sempre, desde o comecinho, desde que ele era pequenininho, lá no campo, cuidando das ovelhas do pai dele. Ele foi alguém que enfrentou dificuldades na família, que encontrou rejeição entre os familiares, em que existia pouca confiança nele, mas ele confiava não nele mesmo, mas ele confiava em Deus. Ele deixou muito claro desde o princípio que a fé dele estava em Deus. Davi começou e continuou assim, até um período da vida dele em que ele se afastou um pouco e ele tropeçou, e ele caiu, ele pecou, ele cometeu um adultério, cometeu um homicídio em seguida, e assim passou um longo tempo, até que Davi realmente se conscientizasse, que Deus falasse com Davi de modo que ele escutasse. Então Davi se arrependeu, então Davi se humilhou na presença de Deus, e Deus continuou com ele. Sabe, Deus, a gente às vezes tem algumas ideias erradas a respeito de Deus, de que se a gente errou, que Deus não vai continuar com a gente. Eu mesmo muitas vezes pensava assim a respeito, sabe? Quando eu tropeçava, quando eu errava, eu não conseguia sentir tão perto a presença de Deus, e realmente Deus se afasta porque a gente precisa se arrepender. Mas a sensação era que nunca mais eu ia conseguir ter um relacionamento com Deus. Mas a gente vê na história de Davi que não é assim. Que o desejo de Deus é que a gente se arrependa, e a gente se arrependendo, a alegria de Deus é poder retornar com a gente. Depois a gente vai ver lá nas profecias, principalmente de Isaías, que Deus fala que o desejo dele não é castigar a gente, não é punir a gente, que a alegria do coração de Deus é que a gente se arrependa e se volte para ele, e que ele não tenha que executar juízo na nossa vida por causa do nosso arrependimento. Então, assim, o desejo de Deus é sempre que a gente se volte para ele, e ele está disposto a receber a gente de volta, assim como ele recebeu Davi. E Davi continuou com Deus até o fim da sua vida. Davi morreu idoso, e ele desde sempre. Se você vê lá o livro de Salmos, Davi passou por muitas dificuldades, por muitas lutas, ele passou por muitas, mas muitas afrontas. Ele teve inimigos dentro de casa, depois no palácio, ele teve seus filhos como seus próprios inimigos. Davi foi uma pessoa que persistiu sempre na busca por Deus. E com certeza, gente, com certeza absoluta, foi Deus que permitiu que Davi vivesse tanto tempo. Porque pensa quantas guerras Davi se envolveu, em quantos perigos Davi já esteve exposto, mas ainda assim Deus guardou, protegeu, teve misericórdia de Davi, né? E guardou ele para que até o fim ele pudesse estar escrevendo, fazendo coisas para a edificação da nossa vida hoje. Davi, ele muitas vezes ele clamava, escrevia assim: Deus, a minha alma está angustiada, minha alma está aflita, eu estou sentindo sozinha, abandonada, isolada, não sei o quê. Mas o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha torre forte, no Senhor eu me refugio, o Senhor é a minha força e a minha salvação, e no Senhor eu vou confiar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E era assim a mente de Davi. Estava tudo ruim, mas eu tenho certeza que Deus vai estar comigo, que eu vou vencer, que eu vou continuar. E ele continuou e foi até o final. E Deus confirmou a aliança com ele por todas as gerações. Embora as outras gerações tenham caído, tenham tropeçado com Deus, tenham abandonado Deus, Deus continuou até a vinda de Jesus. E quando veio Jesus, se cumpriu tudo o que Deus tinha prometido na vida de Davi, que da linhagem de Davi haveria trono perpétuo na presença de Deus. Então Jesus vem para reinar e para cumprir aquilo que Deus já tinha falado para Davi. Davi foi alguém que continuou, mesmo quando não parecia que estava dando certo.
Outras pessoas que me inspiram muito, claro, são os discípulos, os apóstolos, principalmente Pedro, né? Porque Pedro é alguém que a gente vê muitas vezes que a gente vê de forma clara, né, os erros de Pedro, talvez, mais do que os outros até. E Pedro, mesmo ele sendo, assim, um pouco mais eufórico, talvez falando mais, reagindo mais, a gente vê que Pedro tropeçou muitas vezes, mesmo com um desejo do coração de fazer aquilo que era bom. A gente vê, por exemplo, quando Pedro quer defender Jesus e ele corta a orelha do soldado. A gente vê quando Pedro quer se preservar e ele nega Jesus. A gente vê outros momentos em que Jesus está falando que vai morrer, que vai se entregar, e Pedro repreende Jesus. Pensa na ideia de Pedro, Pedro do céu. Repreender Jesus, a gente às vezes tem dessas coisas também, querer ensinar a Deus a fazer as coisas, né? Bom, claro que o desejo de Pedro era dizer que Jesus era muito amigo, muito especial para ele, que ele jamais iria permitir que isso acontecesse com Jesus, mas o que Jesus estava dizendo era outra coisa. Era: eu tô aqui para cumprir a vontade do meu Pai, e o que tiver que acontecer vai acontecer, porque eu tô disposto a cumprir isso, né? E realmente Jesus levou até o final o seu propósito. E Pedro, a gente vê um Pedro diferente, que seguia Jesus nos 3 primeiros anos, do Pedro que se levanta depois da descida do Espírito Santo. A gente vê um Pedro muito mais paciente, a gente vê um Pedro que direciona aquilo que Deus já tinha colocado nele, aquela ousadia. Ele direciona aquela ousadia com o Espírito Santo para pregar e para a conversão de mais de 3.000 pessoas. A gente vê Pedro vivendo ali aqueles atos maravilhosos e, assim, extraordinários de Atos. A gente vê Pedro escrevendo depois cartas para orientação às igrejas. Um Pedro muito mais maduro, um Pedro que tinha conseguido realmente entender aquilo que Deus estava fazendo. Né? Então a gente vê que as pessoas que seguem a Deus, as pessoas que permanecem com Deus até o final, as pessoas que muitas vezes são admiradas por nós, elas não eram perfeitas no princípio. Elas tiveram seus problemas, elas tiveram seus tropeços, elas tiveram muitos empecilhos, elas foram criticadas, às vezes até pelo próprio Jesus. Por exemplo, Pedro, né, que Pedro, quando foi repreender Jesus, Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas nas coisas de Deus, mas só pensa nas coisas dos homens. Né? Então, naquele momento, imagino que Pedro talvez tivesse ficado meio confuso, ou então aquele momento em que Jesus retorna, Jesus já ressuscitado vai conversar com Pedro. Pedro estava se sentindo culpado por ter realmente negado Jesus. Então, eu acredito que existe a tristeza no coração deles por coisas que talvez não te fizeram, ou por coisas que fizeram, tanto de Davi, quanto de Pedro, quanto de tantos outros, mas que permaneceram na presença de Deus e que continuaram, e que descobriram em Deus o perdão, e que descobriram em Deus a chance de crescer, a chance de se tornar maduro e a chance de chegar em outros níveis no conhecimento com Deus, mesmo no meio das tristezas, mesmo no meio das angústias, mesmo no meio da própria decepção, né, da decepção consigo mesmo. Porque quando Pedro disse para Jesus que nunca deixaria Jesus e em seguida ele nega Jesus, eu imagino que a tristeza do coração de Pedro foi grande. Assim, a decepção que ele teve consigo mesmo foi grande. Provavelmente Pedro pensou: eu achava que eu era um discípulo, eu achava que eu era um apóstolo, eu achava que Jesus tinha me escolhido, mas olha só o que eu fiz com ele. Né? E Jesus ainda assim volta para ele e fala: eu quero você, Pedro, eu vou investir em você, você vai apacentar as minhas ovelhas. E Pedro volta e ele continua e ele segue. A gente conhece a história de Pedro, não está totalmente registrada na Bíblia, mas a gente tem os registros históricos de que Pedro foi um dos mártires, assim como todos os apóstolos. Eles começaram, eles permaneceram, eles continuaram. Não desista, continua na busca por Deus. Ele vai se revelar a você, ele vai continuar com você, ele vai te levar para outros níveis, sim, tá? Mas você precisa entender que vai ter decepção no meio desse caminho, que a gente vai entender umas coisas meio talvez erradas no princípio, mas que Deus vai esclarecendo conforme a gente vai andando com ele. A gente vê, por exemplo, Paulo, que começou muito mal, perseguindo a igreja, e quando teve o entendimento de Deus, ele se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo. E ele também perseverou e continuou, e mesmo sendo rejeitado pela igreja, porque imagina, né? No princípio, ninguém queria saber do tal do Paulo.
Mas ele continuou, ele persistiu, ele continuou seguindo porque ele sabia que Jesus tinha chamado ele. E ele continuou mesmo em meio a provações, a prisões. E ele fala dos seus sofrimentos, né? Eu fui preso, eu passei fome, eu não tive roupa para vestir, eu passei frio. Mas em todas essas coisas eu sei que eu estou persistindo para algo que é eterno, não para algo que é terreno, não para algo que é temporário, não para algo que vai se acabar agora, mas para algo que vai permanecer para sempre. Bom, com esses exemplos eu quero inspirar vocês a permanecerem, a continuarem. Se está dando errado agora, continua, luta, busca, procura de Deus resposta, procura de Deus aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Se você tropeçou com Deus, levanta, fala com Deus, se humilha, jejua, ora, pede perdão. Porque se não fosse assim, se Deus não tivesse disposto a nos perdoar, de verdade, Jesus não tinha vindo para nos salvar, mas Deus está disposto a nos perdoar, é o maior desejo do coração dele. Só que não existe perdão sem arrependimento, precisa ter arrependimento. Se levanta da poeira, da lama que talvez esteja caído, pensando não tem mais chance para mim, porque tem sim. Tem. Pedro, quando negou Jesus, ele voltou a pescar, porque ele falou, não tem mais chance para mim, eu não sou apóstolo, eu não sou discípulo. Deus falou, tem sim. Tem sim, Jesus voltou para falar só com ele, ali naquele momento tem um particular com ele. Né, claro, falou com os outros apóstolos, falou com outras pessoas, mas com Pedro foi uma conversa particular, porque Pedro precisava, naquele momento, de se levantar. Deus quer ter um particular com você também, mas esteja com o coração preparado para ele, disposto, e procura conhecer a Deus, procura na palavra, principalmente, que Deus fala com a gente através da palavra. Tá bom? Até mais!